ao vê-lo fugir com o inseparável amigo, deixando os demais ali, no meio de uma tremenda confusão, concluiu como Laerte era covarde, insensível e egoísta. Utilizara-se deles para ganhar dinheiro e agora os abandonava. Um imenso sentimento de desprezo por Laerte o dominava. Não queria ser alguém como ele. Não era isso o que desejava para sua vida. Levantou-se do banco, tomando o rumo de casa. Ao chegar, os pais estavam preocupadíssimos, bem como Denise, que também ali estava. A mãe aproximou-se, ansiosa, mas aliviada. Meu filho, onde você esteve? Passou a noite toda fora de casa. Lá pelas 5 horas da manhã, telefonaram avisando que a Marlene tinha sido encontrada morta. Não sabíamos o que pensar. Graças a Deus você está bem. Renato ouviu tudo em silêncio. Quando a mãe terminou de falar, ele disse: Mamãe. Papai. Quero fazer aquele tratamento que me sugeriram. Em lágrimas de emoção, a mãe perguntou: Tem certeza, meu filho? Não será fácil, você sabe. Nunca estive tão certo de alguma coisa, mãe. Sei que vai ser difícil, mas quero tentar. Também tenho uma longa história para contar. Denise sorriu entre as lágrimas. Você vai conseguir, Renato. Todos o ajudaremos. A propósito, Denise, quando sair da clínica, quero ir com você àquele grupo de jovens do qual me falou. Está combinado? Denise correu e o abraçou com ternura. Combinado. Tudo vai dar certo. Com o amparo de Deus, nada devemos temer. Se você está em crise, atravessando problemas difíceis ou passando por grandes aflições, lembre-se de que o dom maior que possuímos é a vida, bênção divina que devemos preservar. Tudo pode ser modificado. Nada é definitivo. Nenhum problema é insolúvel. Pense nisso. Capítulo 4. O preconceito. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5:7. Carlos acordou bem disposto e cheio de energia. Lembrou-se da noite anterior. Tinha ido a uma festa e se divertido a valer. Sorriu na penumbra do quarto. Que estudar, que nada. Gostava mesmo era dos prazeres que a vida lhe reservara. Bem recebido em todos os lugares, afinal, era filho de um grande fabricante de autopeças, a existência lhe corria fácil e risonha. Com todas as condições para viver bem, não lhe faltava dinheiro e choviam garotas e amigos. Naquele dia havia uma razão maior para estar satisfeito. Aproximava-se a data do seu aniversário e daria uma grande festa. Os olhos brilharam ao pensar no presente que ganharia do pai. Um carro novinho, possante e incrementado. Alguém bateu na porta, delicadamente, depois entrou. Era a empregada. Cadinhos, hora de levantar. Ah! Por quê? Não quero ir à escola, Irene. Não discuta. Resolva isso com seus pais. Está atrasado. Levante-se. E, sem atender às reclamações do rapaz, a criada foi abrindo as cortinas e a veneziana. O sono inundou o quarto, fazendo com que o dorminhoco levasse as mãos aos olhos ante a claridade excessiva. Depois, deixando o aposento, ela informou. Você tem 10 minutos para se arrumar e descer. Seus pais já estão sentados à mesa para o café. O rapaz levantou-se a contragosto. Não tinha a menor vontade de ir à escola, mas temia o pai, que sabia exigente e inflexível. 10 minutos depois, ele que chega à copa, cumprimentando o casal. Bom dia. Notou que o pai estava mais carrancudo do que o normal e parecia preocupado. A mãe, de cabeça baixa,
tomavam uma xícara de café com a leite. Papai, tenho uma porção de coisas para fazer e, enfim, posso faltar às aulas. Só hoje. Naquele momento, ocupando-se em cortar um pedaço de mamão para levá-lo à boca, o industrial respondeu firme, sem levantar a cabeça do prato. Não. Arranje outro horário para fazer essas coisas. Talvez, se dormir um pouco menos, encontre tempo. Mas papai. Meu filho, você parece ignorar como um estudo é importante. Essa é boa. Porque me obriga a frequentar a escola. O senhor não estudou, papai, e, no entanto, ficou milionário. Com tanto dinheiro que o senhor conseguiu juntar, não vou precisar trabalhar. Por que, então, estudar tanto, fazer um curso superior? Quero viver, papai. Pela primeira vez, levantando a cabeça, o industrial olhou o filho e ponderou, grave. Se pelo menos se interessasse pela fábrica, eu poderia acreditar na sua boa vontade e você talvez até tivesse sucesso. É um rapaz vivo, inteligente, sagaz. Contudo, você não gosta de trabalhar, meu filho. Jamais aparece na fábrica, nem sequer sabe como vão os negócios e nunca se preocupou em saber de onde vem o dinheiro que gasta tão prodigamente. Mas tem dinheiro, não tem? Retrucou Carlos, sorrindo ironicamente. O pai não respondeu, limitando-se a ordenar. Vá para o colégio. Está atrasado. Carlinhos levantou-se irritado. Não conseguir convencer o pai sempre o deixava descontente. A caminho da escola, experimentava uma sensação diferente, inquietante. Algo na conversa com o pai o deixara intrigado, talvez fosse a expressão dos olhos dele. Sentia que alguma coisa grave estava acontecendo, mas não atinava com o que. A mãe permanecera estranhamente calada e isso não era usual. Por quê? Por quê? Todavia, ao chegar ao colégio e rever os colegas, esqueceu-se por completo da conversa com o pai e das ponderações deste. A certa altura, quando já estavam todos reunidos na classe, aproveitando que a professora ainda não tinha chegado, anunciou com satisfação. Atenção! Sábado à noite darei uma festa em casa para comemorar meu nível. Todos estão convidados. Espraiou o olhar pela sala, onde os jovens, sorridentes, agradeciam o convite. Nisso, deparou-se com uma moça e um rapaz, irmãos, que se sentavam nas carteiras ao fundo da classe. Com expressão de desprezo e desconsideração, avisou. Todos estão convidados, menos aqueles dois. Por que, Carlinhos? Perguntou alguém, perplexo. Lançando um olhar arrogante, em que deixava claro o seu preconceito, respondeu. Porque não recebo negros em minha casa. Um silêncio constrangedor se fez na sala. Os colegas se calaram, surpresos com a atitude de Carlos, e se viraram para os irmãos. Bruno e Lauro ficaram de pé, estáticos. Ela, que empalidecera ante as palavras duras de Carlos, apertou discretamente a mão do irmão, ao notar-lhe o impulso de reagir à ofensa. Lauro se conteve, engolindo em seco. E os irmãos baixaram a cabeça e se sentaram, humilhados. Ninguém mais tocou no assunto. Ambos eram bastante estimados por todos. Joviais, simpáticos e prestativos, haviam conquistado a simpatia dos colegas desde que o pai, gerente de uma agência bancária, havia sido transferido para a cidade e eles vieram estudar no colégio. Faziam parte de uma família bem constituída, moravam confortavelmente, vestiam-se bem. Eram mulatos, fato a que ninguém dava importância. Por tudo isso, os alunos estranharam a atitude de Carlos. Na saída da escola, queriam conversar com os irmãos, falar do absurdo da reação preconceituosa e racista do colega, porém temiam a reação de Carlos, a quem respeitavam pelo poder do dinheiro.
Carlinhos, esse então, nem se deu conta do comportamento deplorável que tivera. Continuava alegre e falante como sempre. Ao retornar para casa, percebeu que o clima estava ainda pior. Seu pai fechara-se no escritório e a mãe, chorosa, sentara-se num canto da sala. O que houve, mamãe? Vocês brigaram. Essa foi a primeira ideia que lhe veio à cabeça, lembrando os constantes desentendimentos do casal. Não, meu filho. Então, o que está acontecendo? Não sei bem. Problemas na fábrica. Seu pai lhe explicará tudo. Sentindo de volta aquela sensação de medo, de angústia, Carlos foi procurar o pai. Entrou no escritório e o encontrou, no meio de um monte de papéis, segurando a cabeça com as mãos. Papai, me conte o que está acontecendo. Preciso saber. Você saberá, meu filho. Mesmo porque, não há saída. Fale, meu pai, por favor, não me deixe nesta agonia. Levantando a cabeça, o industrial, com os olhos lacrimejantes, fitou o rapaz. Carlos, meu filho, tudo está perdido. Estamos na miséria. Como assim, papai? Não pode ser. O senhor tem muito dinheiro, conseguiu juntar muitos bens. Não é possível. A verdade é que a bomba estourou, meu filho. Consegui conter meus credores até ontem. Hoje, é a falência. Por quê? Por quê? Enchendo-se de coragem, o industrial achou que era hora de contar tudo ao filho. Há algum tempo, estamos tendo problemas. Trabalho em grande parte com material importado. O câmbio, desvalorizando a nossa moeda, causou-me prejuízos de monta. Precisei obter recursos nos bancos, mas os juros altos foram comendo nosso capital. Investi na bolsa de valores, a conselho de um amigo, e esse foi o golpe de misericórdia. Perdi tudo. Vendi bens, tentei negociar, mas o rombo era muito grande. Sem contar nossos gastos, que são excessivos, Enfim, não temos mais nada. Mas esta casa deve valer uma fortuna, meu pai. Tudo que nós temos está hipotecado, meu filho. Inclusive esta casa. Desabando sobre uma poltrona, o rapaz ainda murmurou. Tem que haver uma saída. Não há, meu filho. Já tentei de tudo. Lamento. O senhor tem tantos amigos cheios da grana. Algum deles não poderia emprestar-lhe a importância de que precisa para sair desse sufoco. Com sorriso melancólico, o pai considerou. Quando estamos em queda livre, meu filho, os amigos desaparecem. Não. Nenhum deles quis ajudar-me. Carlos sentia como se o mundo estivesse ruindo sobre sua cabeça. No meio dos escombros em que se transformava sua vida, conseguiu lembrar-se apenas dos seus problemas. Da festa, marcada para o final de semana, do carro novo que o pai encomendara na concessionária, que chegaria a qualquer momento, e que ele curtia tanto. Tudo perdido. Como bolhas de sabão que se desvanecem no ar, suas esperanças também se dissolviam. Quando teremos que deixar nossa casa? Temos alguns dias ainda até que as providências legais sejam tomadas. O rapaz fez meia volta e deixou a sala, sem uma palavra de conforto para o pai, que ele jamais vira tão desesperado. Considerava-o culpado de tudo. Fora mau administrador e não soubera gerir os bens que pertenciam à família. Na manhã seguinte, de cabeça erguida, Carlos foi para a escola. O pai queria que continuassem a vida como se nada estivesse acontecendo. O rapaz inventou uma desculpa para os colegas e desmarcou a festa. No final da aula, estava entrando no seu carro quando se aproximou dele um senhor baixinho e magrelo, que o interpelou. Carlos da Rocha Júnior. Sim.
Tenho ordens para apreender o seu carro. Como assim? O homenzinho apresentou-lhe um documento, que ele nem conseguiu ler direito, tal era o mal-estar que sentia. O estranho falou, explicou, gesticulou. Depois concluiu. Então, queira me perdoar. Entregue-me as chaves, por favor. Carlos percebeu que não adiantava discutir. Como um autômato, entregou as chaves do carro e o homem deu a partida, afastando-se. O rapaz, envergonhado, olhou em torno. Notou que os colegas, surpresos, haviam presenciado a cena. Inclusive os irmãos, Bruno e Laulo. Com raiva, ele pensou que ambos deveriam estar adorando vê-lo passar por essa humilhação. O mecânico veio buscar meu carro para consertar, disse ele, justificando-se, com a nítida impressão de que não os convencera. Chegando em casa, encontrou umas pessoas estranhas examinando tudo, relacionando objetos de decoração, quadros, móveis e aparelhos. O que está acontecendo? Indagou, assustado. Esses senhores estão listando tudo que temos dentro de casa e que agora não nos pertence mais, respondeu a mãe polidamente, tentando manter-se firme. Mas eles não podem fazer isso. É um abuso. Ir entrando aqui sem mais nem menos. Podem sim, meu filho. Percebendo que não adiantava reagir, o rapaz perguntou. E nós, mamãe, para onde iremos? Temos a casinha que era do seu avô e que está desocupada mas está localizada num bairro popular e fica tão longe. Pois é o que nos resta. Apesar de tê-la recebido por herança, felizmente ainda está em nome do meu pai, e não será arrolada. Agradeça a Deus por não ficarmos na rua, meu filho. Na manhã seguinte, ao chegar ao colégio, Carlos encontrou um clima completamente alterado. Os alunos formavam grupinhos e cochichavam. Muitos riam, tecendo comentários. Ao passar por um deles, ouviu. Bem feito. Orgulhoso do jeito que é, com essa empáfia, vai ver o que é bom. Não teve dúvidas de que falavam dele. Certamente a notícia já se espalhara. Estava na miséria e todos estavam sabendo. Menos mal. Agora, era só enfrentar a situação. Tinha muitos amigos e, mais do que nunca, precisava de apoio. Chegou perto de alguns rapazes e moças, tentando manter o mesmo sorriso de sempre. Olá, pessoal. Os colegas olharam para ele, constrangidos, mudaram de conversa e, aos poucos, foram se afastando. Tentou aproximar-se de outro grupinho, todavia a reação foi a mesma. Amargurado, reagiu. Ei, pessoal, o que está acontecendo? Eu sou Carlinhos, lembram-se? Sou mesmo. Minha família está atravessando alguns problemas, mas continuo sendo o mesmo amigo de vocês. Nada mudou. Com ar indiferente, um dos rapazes retrucou. Mudou sim. Você agora é como um de nós, não tem mais o poder do dinheiro e não poderá mais nos tratar como antes. Como se fôssemos seus empregados. Além disso, muitos colegas nossos foram atingidos, pois suas famílias tinham negócios com o salafrário do seu pai. Inclusive a minha. Então, se manca e dá o fora, cara. Carlos afastou-se atingido nas fibras mais profundas. Começava a ter contato com a realidade da vida. Saiu da escola e se pôs a caminhar sem destino. Não sabia para onde ir, nem o que fazer. Não queria voltar para casa, onde a situação era caótica. Assim, vagou por um bom tempo. Até que, cansado, sentou-se no meio-fio. Não aguentava dar nem mais um passo. Entregue a si mesmo, ali permaneceu por horas, sem noção do tempo. De repente, sentiu mão delicada em seu ombro. Virou-se e, diante dele, estava a Bruna.
No primeiro momento, temeu que a garota aproveitasse a situação para humilhá-lo, como outros tinham feito. Ela e o irmão, pelo menos, tinham razões de sobra para isso. Ao contrário do que esperava, porém, Bruna lhe falava com respeito e delicadeza. A voz era doce e de timbre agradável. Carlos, está bem? Não pode ficar sentado aí, desse jeito. Notando, pela entonação da voz, que havia uma real preocupação, ele respondeu num sussurro. Não quero ir para casa. Não tenho para onde ir. Postado um pouco atrás, ouvindo o diálogo, Lauro sugeriu. Então, venha conosco. Carlos olhou para o rapaz, sem entender direito. Fala sério. Claro. Venha. Almoçará conosco e, depois, resolverá o que fazer. Por que está fazendo isso? Perguntou, intrigado. Porque você é nosso colega e, sobretudo, um ser humano. E então? Está bem. Aceito. Então vamos. Nossa casa é aqui perto e meus pais terão prazer em recebê-lo. Carlos acompanhou-os calado. Não tinha coragem de expressar o que estava pensando. Justamente eles, a quem desprezara pela cor, mostravam-se tão gentis. Realmente, não conseguia entender. Chegando à casa dos irmãos, Carlos ficou agradavelmente surpreendido. A construção era simples, mas confortável e de bom gosto. Na frente, um jardim bem cuidado e cheio de flores. Entraram. Em ambiente acolhedor, uma música suave tocava. Logo, uma senhora surgiu. Olá, mamãe. Este é Carlos, um amigo nosso. Nós o convidamos para almoçar. A senhora, muito simpática, sorriu, estendendo a mão para o hóspede. Pois fizeram muito bem. Seja bem-vindo, Carlos. Sou Lourdes. Encantado, Carlos apertou-lhe a mão. Obrigado, Dona Lourdes. Nunca imaginara que Bruna e Lauro tivessem uma mãe tão bonita. Era loira, cabelos até os ombros, olhos castanhos e lindo sorriso. Conversaram um pouco, esperando o dono da casa. Logo Pascoal chegou. Era um homem de pele escura, alto e elegante. Trajava um terno de corte impecável, gravata italiana sobre a camisa branca de colarinho, combinando com o terno marrom. Abotoaduras de ouro completavam a indumentária. Tudo isso Carlos notou num piscar de olhos. Sorridente, o recém-chegado cumprimentou a todos. Passaram para a sala, onde estava sendo servido o almoço. Os pratos eram deliciosos, mais saborosos até do que aqueles que o convidado costumava comer em sua casa. Surpreso, ele notou os hábitos da família, que ele julgara grosseira e mal educada, em virtude do preconceito. O ambiente era tranquilo, e a conversa à mesa, agradável, ao contrário do que acontecia em sua casa, quando, não raro, os pais aproveitavam a ocasião para brigar durante a refeição, azedando tudo e tornando a comida intragável. Ao terminar, Carlos agradeceu o convite. Venha sempre que quiser. Os amigos de nossos filhos são também nossos amigos, afirmou Pascoal com largo sorriso. Carlos sentiu-se no dever de esclarecer as coisas. Talvez o senhor não saiba quem sou. Sou filho de Carlos da Rocha. Ah, sim. Conheço seu pai. Somos amigos. Sei das dificuldades que está passando e estou tentando ajudar, dentro do possível. Abrangendo com o olhar as pessoas reunidas em torno daquela mesa e sentindo o carinho que lhe dispensavam, Carlos comentou. Vendo a família de vocês, que parece tão unida e harmoniosa, lamento por mim. Um nó apertava-lhe a garganta. Naquele momento, talvez em razão do ambiente fraterno,
sentiu necessidade de abrir o coração. Falou do orgulho que sempre tivera da sua família, mas também dos problemas de relacionamento dos pais, e, agora, das dificuldades econômico-financeiras que estavam vivendo. E concluiu. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu, que sempre fui preconceituoso e arrogante, estou agora tendo a lição de que precisava. Fui grosseiro com Lauro e com Bruna outro dia na escola, e espero que eles me perdoem. A vida me mostrou que os verdadeiros amigos a gente conhece na desgraça. Aqueles que considerava amigos nem querem falar comigo. E hoje, em momento tão dramático e sofrido, encontrei em seus filhos os únicos a me estenderem a mão. Acreditem, nem sei como lhes agradecer. Apesar dos pesares, sinto-me bem. Todos estavam comovidos diante das palavras do rapaz. Pascoal, com os olhos úmidos, considerou. Geralmente, é nos momentos difíceis que crescemos, Carlos. Sei como está sendo doloroso para vocês esse período. Porém, existe sempre uma saída para tudo. Estou certo de que conseguirão vencer. Mesmo que venham a perder tudo, poderão sempre recomeçar. Tenho visto casos em que as famílias se recuperaram economicamente e cresceram muito com as experiências. O importante é permanecerem juntos. Pascoal fez uma pausa, apertou a mão da esposa e prosseguiu. Há alguns anos, num acidente, nós perdemos Daniel, nosso filho mais velho, de 10 anos. A dor foi insuportável, tão intensa, que até hoje não temos condições de descrevê-la. A partir daí, passamos a ter uma outra visão da vida. Tudo pode ser resolvido. Apenas para a morte do corpo não existe solução. Ele parou de falar, enxugando uma lágrima, e Dona Lourdes aproveitou para completar. Hoje estamos bem conscientes de que, se a morte física é uma realidade da qual não podemos fugir, nosso Daniel continua mais vivo do que nunca na espiritualidade, e isso nos dá muito consolo. Algum dia, quando Deus julgar oportuno, vamos nos reencontrar com ele e matar a saudade. Que interessante, exclamou Carlos, admirado. Sim, prosseguiu Pascoal. A dor fez com que procurássemos caminhos para entender o que nos estava acontecendo. Hoje somos espíritas e encontramos nos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita grande consolação e respostas para nossos antigos questionamentos. Por isso, Carlos, agora sabemos que tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. Deus é sábio e tudo faz para nossa felicidade. Nós aqui, muitas vezes, complicamos a vida, comprometendo-nos perante as leis divinas com nossas atitudes errôneas. Assim, não veja na bancarrota um castigo de Deus, nem culpe seu pai por isso. Acompanhei o processo e sei quanto ele lutou e procurou acertar, mas nem sempre foi feliz em suas decisões. Portanto, aceite a situação que não buscou, mas que hoje se apresenta como oportunidade de progresso. Encha-se de coragem, arranje um emprego, lute e ficará contente consigo mesmo. Prometo-lhe que, no que depender de nós, estaremos à sua disposição. Conte conosco como amigos sinceros. Tenha confiança, coragem e disposição de luta. Sobretudo, mantenha a esperança, que é a luz acesa em nosso caminho. Carlos respirou fundo e disse: Agradeço sua ajuda, Senhor. Entrei nesta casa completamente desnorteado, sentindo-me perdido. Esta conversa me fez um bem enorme. Creio, mesmo, que este é o momento mais importante da minha vida. Um imenso desejo de crescer e de trabalhar me domina, como se uma força superior me sustentasse e fortalecesse. Desde que cheguei, fiquei intrigado, procurando saber o que faz sua família ser tão diferente de todas as que eu conheço. Agora descobri. É a doutrina espírita. O que o senhor disse me calou fundo e, por isso,
Também quero saber mais sobre ela. Já não tenho medo da miséria, nem de morar numa casinha humilde. Não é a riqueza que faz o homem, não é verdade? Certo. Carlos pensou um pouco e concluiu. Acho que é tempo de voltar para casa. Estou bem, mas sei que meu pai e minha mãe estão sofrendo muito. Preciso dar-lhes um pouco desta força que recebi aqui. Se não for pedir demais, gostaria que fossem nos visitar. Quero que conversem com meus pais. Acredito que eles serão grandemente beneficiados, como eu fui. Ao despedir-se, virou-se para Bruna e Lauro e disse, como que se desculpando. Acreditem, serão sempre muito bem-vindos em nossa casa. Posso dar-lhes um abraço. Diante de qualquer circunstância, lembre-se de que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Somente nos amando, nos respeitando, poderemos crescer espiritualmente e atingir nossos objetivos aqui na Terra. Problemas, aflições, obstáculos do dia a dia, são meios de que o Criador se utiliza para nos educar, fazendo com que, pelo próprio esforço, nos transformemos em criaturas melhores. Assim, através do exercício da fraternidade e da solidariedade, conseguiremos consolidar os laços afetivos e melhorar o relacionamento com o próximo, amando-nos como verdadeiros irmãos e contribuindo para a paz. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. O perdão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus 18, 21 e 22. Era sábado. Dagoberto calçou o tênis, amarrou os cordões e preparou-se para sair. Haveria jogo essa manhã e ele estava eufórico. Futebol era o sonho da sua vida. Desde criança tinha afinidade com a bola e crescera ouvindo os pais afirmarem, orgulhosos, que ele seria um grande jogador. Em seus momentos de devaneio, imaginava-se sempre a correr pelo gramado, fazendo jogadas sensacionais e marcando muitos gols, enquanto a torcida aplaudia no estádio repleto. Nessas horas, o coração se dilatava, apressado, ao impacto da emoção. Sorria para a multidão, que lhe gritava o nome, enlouquecida de alegria. Sim, ele seria um grande craque. Teria fama e ganharia muito dinheiro. Suspirando de satisfação, Dagoberto colocou as chuteiras na mochila e deixou o quarto. Dirigiu-se à cozinha, deu um beijo rápido na mãe, que preparava o café. Sentou-se, pegou um copo de leite e fez um sanduíche. Engoliu tudo em poucos bocados. Já vou, mãe. Tchau. Mas já? Nem se alimentou direito, menino. Comi o suficiente, mãe. Além disso, tenho jogo e estou atrasado. Vá com Deus, meu filho. Boa sorte. O rapaz pegou a bicicleta e saiu apressado. No campo da escola, os colegas já se aqueciam. Naquela manhã, estavam todos satisfeitos. Jogar era um prazer e, especialmente, porque as garotas tinham vindo assistir ao jogo. Dagoberto retirou as chuteiras da mochila e se preparava para entrar em campo. Vinícius aproximou-se, dando uma pancadinha amigável em suas costas. Olá, amigão. Hoje vamos estar em campos opostos. Vamos ver quem faz mais gols. Dagoberto virou-se, sorridente. Vinícius era um colega de classe e se davam muito bem.
Ambos eram considerados bons jogadores. Veremos. Respondeu sorrindo, mas com uma ponta de irritação na voz. O melhor vencerá. O rapaz afastou-se bem-humorado. Todavia, Dagoberto ficou abalado pelas palavras do colega. Vinícius era excelente jogador e ele sentia-se ameaçado diante das potencialidades do companheiro. A verdade é que, no fundo, sempre existira certa rivalidade entre eles, e a inveja crescia no íntimo de Dagoberto. O treinador, com bola e apito nas mãos, chamou os jogadores. Dagoberto levantou-se. Olhou para a arquibancada e viu Lívia entre as garotas, esbanjando charme. A peleja começou. Camisas brancas e vermelhas tomaram conta do gramado. Vinícius, veloz e criativo, numa jogada de mestre, fez o primeiro gol, empolgando o público. Dagoberto olhou para a assistência e viu Lívia pulando e agitando os braços. Ela torcia para os vermelhos, para Vinícius. Isso já era demais. Teria que fazer alguma coisa. Vinícius estava em alta, enquanto ele desaparecia no meio dos outros jogadores. Cheio de inveja e rancor, Dagoberto gritou, incentivando os jogadores do seu time, enquanto enxugava a testa suarenta. O sol estava forte e o calor, excessivo. Determinado momento, com os olhos ardentes, Dagoberto viu o rival que se aproximava com a bola, driblando um jogador. Correu e, maldosamente, jogou-se sobre ele, colocando sua perna entre as de Vinícius. Com o impacto, o outro foi jogado para o alto e caiu de mau jeito, ficando estendido no gramado. O jogo parou. Assustados, todos foram ver o que tinha acontecido. O pai de um dos garotos, médico, correu para examinar o rapaz, que gemia. A perna direita, virada perigosamente para o lado, deixava ver uma ponta de osso que rompera a pele. Chamem a ambulância. Temos que levá-lo com cuidado. Ele está com uma fratura exposta. Em poucos minutos, com alívio, escutaram a sirene da ambulância. Vinícius foi levado para o hospital, enquanto os colegas, atarantados, não sabiam o que fazer. O jogo estava terminado, e amanhã, que se iniciara de maneira tão auspiciosa, agora não tinha mais graça. Grupos se formavam e as conversas surgiam daqui e dali. Muitos olhavam para Dagoberto de modo acusador, hostil, mas ele se defendia. Não tive culpa. Foi um lance normal. Entrei para disputar a bola. Vocês se esquecem de que Vinícius também é meu amigo. Estou tão desolado quanto vocês. Por fim, um a um, todos foram embora. Não havia mais o que fazer ali. Dagoberto pegou a bicicleta e saiu. Tinha a vontade de ir até o hospital saber notícias de Vinícius, mas sentia medo. Não tinha coragem de enfrentar a família dele, que certamente estaria sofrendo muito. Conhecia a mãe, o pai e as irmãs de Vinícius, e seu coração se confrangia ao pensar neles. Não tive culpa. Foi um lance normal. Entrei para defender a bola, repetia ele mentalmente, tentando se justificar. Todavia, a consciência não lhe dava paz. No fundo, acusava-se pelo mal que fizera ao companheiro. Assim, entre o medo e a razão, rodou pela cidade sem saber o que fazer. Afinal, a consciência do dever prevaleceu. Tomou o rumo do hospital. Procurou notícias de Vinícius e foi informado de que ele estava sendo operado. Dirigiu-se à sala de espera e encontrou todos reunidos. A família, os colegas mais próximos, inclusive Lívia, naturalmente. Quando chegou, todos se voltaram para ele. Sentiu-se constrangido. Sem coragem para se aproximar da família, encostou-se num canto da parede e ficou ali de cabeça baixa. Alguns minutos depois,
percebeu que alguém se acercara dele. Era a mãe de Vinícius. Trêmulo, balbuciou. Lamento muito o que aconteceu, Dona Aurora, acredite. Sei que não teve a intenção de machucar meu filho, Dago. Sempre foram bons amigos e Vinícius gosta muito de você. Fique tranquilo. Ninguém o acusa de nada. Confio em você. Ouvindo essas palavras, Dagoberto sentiu um aperto ainda maior no coração. Aquela mãe confiava nele, ele que era um ser desprezível e que não merecia nada. 2 horas depois, o médico avisou que a cirurgia fora bem sucedida. Que o paciente demoraria algumas horas até ser levado para o quarto. E completou. Ele precisará de tranquilidade quando voltar da anestesia. Assim, sugiro que retornem para casa e venham visitá-lo quando estiver melhor. Apenas os familiares podem permanecer no hospital. O médico fora claro e direto. Nada tinham para fazer ali. Contudo, ele não tinha vontade de se ausentar. Seu desejo era ficar ali até ter certeza de que Vinícius ficaria realmente bem. Vamos. Nosso trajeto é o mesmo e nos faremos companhia, propôs Lívia, parando a seu lado. Aquilo era tudo o que ele desejava. Não tivera ainda a oportunidade de conversar a sós com ela. Em outras circunstâncias, teria dado pulos de alegria. Naquele momento, porém, só pôde dizer: Não, Lívia. Vou ficar. Ela o olhou surpresa e afirmou: Então, ficarei também. Telefonaram para as respectivas famílias, tranquilizando os pais, que certamente estariam estranhando-lhes a demora. Depois, se acomodaram num banco da pracinha, em frente do hospital, em silêncio. Tanta coisa havia para dizer, entretanto não conseguiu nessa hora articular palavra. Depois de algum tempo, Lívia falou: Compreendo como se sente, Dagoberto. Saber que prejudicou um amigo não deve ser fácil. O rapaz ergueu a cabeça, encontrando os olhos da garota, compreensivos e carinhosos. Será que compreende mesmo? O que ela pensaria se soubesse que fiz de propósito? Pensou Dagoberto. Fale alguma coisa. Desabafe. Estou preocupada com você, Dago. Talvez não tenha percebido, mas gosto muito de você, completou ela, desnudando seus sentimentos. A alegria do rapaz ante a revelação de Lívia, a quem ele amava sem coragem de se aproximar, foi imensa. Ouvi-la chamando de Dago, como os amigos mais íntimos, mexeu com ele. Teve vontade de abraçá-la, contar a verdade e chorar em seus braços. Lembrando-se, no entanto, do companheiro enfermo, conteve-se e sugeriu: Vamos saber notícias de Vinícius? Dirigiram-se à portaria e ficaram sabendo que o paciente já estava no quarto. Foram até lá. No leito, em meio à penumbra do ambiente, viram o rapaz, sonolento, ainda sob o efeito da anestesia. Em voz baixa, Dona Aurora informou, vendo os amigos do filho. Ele está bem, graças a Deus. Agora, melhor irem para casa. O médico disse que Vinícius dormirá a noite toda em virtude do analgésico que lhe foi ministrado. Então, voltaremos amanhã, Dona Aurora. Sairão aliviados. Dagoberto acompanhou Lívia até a casa dela, por causa do horário. A noite descera sem que se dessem conta. Quando Dagoberto chegou em casa, eram 9 horas da noite. A mãe estava ansiosa por notícias e, enquanto comia alguma coisa, ele a colocou a par dos acontecimentos. Apesar do cansaço, ele não conseguiu dormir. A cena voltava-lhe sempre à mente. Revia o instante infeliz em que fora para cima do colega e o atingira com golpe. A consciência não lhe dava paz. Nos dias seguintes, não saiu do lado de Vinícius.
Por notar o olhar de adoração com que ele fitava Lívia, Dagoberto aproveitou todas as ocasiões para deixá-los a sós. Dava uma desculpa e saía de perto. Vinícius se recuperava bem. Em casa, continuava a receber a visita dos amigos e, enquanto não podia ir à escola, recebia deles o conteúdo das aulas. Certo dia, Dagoberto chegou e encontrou o Vinícius lendo na varanda. Era uma manhã de sábado em que o sol brilhava no alto. Dona Aurora entrou e comentou. Quem diria, um mês atrás, que eu iria ver meu filho em casa, em pleno sábado, lendo. Vinícius fechou o livro, tranquilo. Pois as leituras estão me fazendo grande bem, mamãe. Dagoberto percebeu que a senhora retornou para seus afazeres, triste, enxugando discretamente uma lágrima. Vinícius explicou ao amigo. Mamãe não está muito bem hoje. Aconteceu alguma coisa? Nada de importante, Dago. Apenas fomos ao médico ontem e ele disse que não sabe se poderei voltar a jogar bola. Se isso acontecer, será depois de um longo tempo. A recuperação será muito lenta em razão da gravidade da fratura. Vinícius fez esse comentário sem se alterar. Depois completou, bem-humorado. Isso significa que meus conhecimentos tendem a melhorar muito. Dagoberto ouviu a notícia com um peso no coração. Tentou falar, mas um nó na garganta o impediu. Afinal, prorrompeu em soluços. Vinícius deixou chorar, até percebê-lo mais calmo. Dago, meu amigo. Não me chame de amigo, explodiu Dagoberto, levantando a cabeça. Você não sabe o que fiz. Não conhece o monstro que sou. Enxugando o rosto com as mãos, ele contou tudo, não omitindo nada. Estava louco de inveja e de ciúme de você com Lívia. Quando o vi aproximar-se de mim, só pensei em detê-lo, impedir que fizesse mais gols. O que aconteceu, você já sabe. Agora, por minha culpa, não poderá mais jogar futebol. E recomeçou a soluçar. Vinícius ouvia a confissão de Dagoberto estranhamente sereno, sem demonstrar surpresa. O outro prosseguiu. Pode me xingar, me bater, me denunciar, me colocar na cadeia até, que eu sei que mereço. Mas, você não reage. Quero que diga o que pensa. Não me poupe. Vinícius olhou, tranquilo. Estou contente pela atitude que tomou, Dago. Confesso que sabia o que você tinha feito. Senti sua raiva na hora em que me atingiu. Fez aquilo com prazer. Depois, se arrependeu e me ajudou esse tempo todo. Acompanhei seu sofrimento moral, mas não podia fazer nada para ajudar. O primeiro passo tinha que partir de você, meu amigo. Confessando seu erro, libertou-se de um grande peso e isso lhe fará muito bem. Dagoberto, atônito, fitava o outro sem entender. Quer dizer que você sabia o tempo todo? Não sentiu ódio de mim? Nem vontade de me desmascarar perante todos? Vinícius sorriu. Uma pergunta de cada vez. Não. Não senti ódio de você. No início, confesso que fiquei revoltado. Depois, como tivesse muito tempo para pensar, comecei a refletir. O que levaria você, meu amigo, a agir dessa forma? E entendi o que lhe passava pela cabeça. Mas sou culpado por tudo de ruim que lhe aconteceu, Vinícius. Como pode ter essa tranquilidade e essa compreensão? Você é responsável, em parte, pelo que estou sofrendo. Hoje acredito, Dago, que nada acontece por acaso. Certamente, eu teria que passar por esses problemas, sofrer o que venho sofrendo. Você foi apenas um instrumento da justiça divina para que a lei se cumprisse. Não estou entendendo. De onde tirou essas ideias?
Vinícius pegou o livro que estava lendo e mostrou a Dagoberto, que o tomou entre as mãos, espantado. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Não sabia que você era dado a ler essas coisas. Pois não era mesmo. A professora Débora, no dia seguinte ao da cirurgia, foi me visitar no hospital e levou-me alguns livros. Desde então, tenho lido constantemente e obtido grande consolação. Além disso, os ensinamentos e informações aqui contidos me abrirão a cabeça, me alargaram a visão e passei a ver o mundo, as pessoas e os acontecimentos com outros olhos. Demonstrando agora grande respeito pelo livro que tinha nas mãos, Dagoberto considerou: se este livro foi responsável por essa compreensão e serenidade que vejo em você, alguém capaz de perdoar as ofensas recebidas, então também quero lê-lo. E tem muito mais. O Livro dos Espíritos, do mesmo autor, é obra para ser estudada em conjunto. A professora Débora me disse que, se eu quiser, ela me levará até um grupo de jovens que se dedicam ao estudo desses temas, de capital importância para todos nós. Pois se ela me aceitar, também serei candidato a frequentar esse grupo. O ambiente era de fraternal amizade. As nuvens negras tinham se dissolvido e Dagoberto sentia-se melhor do que nunca. Meu amigo, nem sei como lhe agradecer. Cheguei aqui na condição de criminoso, com a consciência culpada, e você me devolve a dignidade e a vontade de viver. Estou arrependido. Como, porém, reparar o que fiz? Frustrei suas expectativas de jogar futebol e não me perdoo por isso. Dago, seu arrependimento é extremamente importante, pois lhe facilitará o desejo de reparação. A doutrina espírita, explicitando os ensinamentos de Jesus, nos esclarece que o bem ao próximo é o caminho. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem é a regra para uma vida feliz. Então, procure ajudar quem esteja precisando. Doe-se ao seu semelhante, com amor. Quanto à minha expectativa de ser jogador, era um sonho de criança que nada tinha de real e que se transformou em cinzas. Hoje, enxergo a vida sob uma ótica diferente. O que me aconteceu apenas me abriu os olhos para a realidade, me fez refletir sobre o que realmente vale a pena. Agora, só me interessa estudar bastante. Quero ser médico e poder auxiliar o próximo através dos meus conhecimentos, amenizando dores, curando enfermos. Vinícius falava com tanta convicção que Dagoberto ficou emocionado. Mas ainda havia uma sombra entre ambos. Quanto a Lívia? O que tem ela? Indagou Dagoberto, ambicioso. Ainda não percebeu que ela o ama, Dago? Agradeço os seus esforços para aproximá-la de mim. Mas, acredite, meu amigo, estou em outra. Estou de olho na Letícia, uma garota que está morando aqui ao lado e... Ambos se olharam e caíram na gargalhada. Estavam felizes. Dagoberto abriu os braços e envolveu com imensa ternura aquele amigo que, por culpa sua, quase perdera. Com a voz repassada de emoção, concluiu: a sua amizade é um tesouro que jamais quero perder. Valeu. O remorso e dor pungente da alma causa sofrimentos indescritíveis e tormentos morais acerbos, somente amenizados com a reparação do mal ou do prejuízo a outrem. Se você cometeu um erro, não hesite em confessar a verdade. A consciência tranquila é bênção de valor inestimável e compensa todos os esforços. Especialmente se está em jogo a amizade que dedicamos a alguém, sentimento valioso e que não tem preço. Capítulo 6. Recuperação 1. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus 7:12. Eleutério morava com a mãe e os 3 irmãos menores num barraco na periferia da cidade. O pai havia morrido num acidente quando ele tinha apenas 6 anos de idade. A mãe,
Antoninha, viúva e com a responsabilidade de cuidar dos filhos, começou a fazer serviços de faxina durante o dia, e à noite, para melhorar a renda familiar, frequentava as ruas. Para esta atividade, arrumava-se toda, vestia roupas colantes, pintava o rosto, penteava cuidadosamente os cabelos com gel, e saía à cata de programas. Quase sempre, chegava com bafo de bebida e trazendo o homem para casa. Quando Eleutério, ainda criança, reclamava do comportamento da mãe, ela, invariavelmente, afirmava melancólica: "Faço isso por vocês, meu filho." O menino não entendia muito bem, mas não retrucava. E cada vez mais sentia a falta da presença paterna. Muitas vezes ficava quieto, olhar perdido no vazio. Nessas ocasiões, lembrava-se do pai e de como a vida era bem melhor quando ele estava vivo. Tinham dificuldades, é certo, mas não passavam fome. Depois que o pai morreu, no entanto, a vida da família tinha virado de cabeça para baixo. Orlando era funcionário da Companhia de Estrada de Ferro. Naquele trágico dia, percebendo que um trem ia entrar por um desvio errado e que, fatalmente, iria colidir com outro comboio que vinha em sentido contrário, tentou evitar o desastre. Ao detectar o perigo, correu para mudar a alavanca, mas não houve tempo. Foi colhido pela pesada máquina de ferro e arremessado à distância. O acidente, de terríveis consequências, ocorreu logo depois, ocasionando a morte de dezenas de pessoas e deixando outras tantas feridas gravemente. Eleutério, apesar da pouca idade quando o acidente ocorreu, jamais pôde se esquecer do quadro terrível que presenciou, pois a mãe, informada do que acontecera, tinha corrido até o local da tragédia com a menorzinha no colo e arrastando as outras crianças, que choravam, intuitivamente sentindo, pelo desespero da mãe, que algo de muito sério acabava de suceder. Foi tudo muito rápido. Parecia um pesadelo do qual esperavam acordar e ver que tudo continuava como antes, que nada mudara. Depois do enterro, a família teve que se adaptar às novas condições de vida. A pensão que Antoninha passou a receber era muito pequena, e ela se viu na contingência de ter que se virar para manter os filhos. A primeira providência foi sair da casa, que era da companhia, para morar em outra, onde, o que era pior, tinha que pagar aluguel. Com o dinheiro sempre curto, acabaram num barraco de favela. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O mais difícil para Eleutério, porém, não era isso. Não era a comida racionada, a chuva ou o vento que entravam pelas frestas da parede, pelas telhas furadas, nas noites de frio. Não. Era quando a mãe se juntava com um homem e o trazia para morar em casa. Conhecer assim saqueiro, viajante, motorista, jogador, garçom, marujo, muitas vezes malandros, arruaceiros, pinguços e todo tipo de gente. Desses, o melhor era o garçom, porque sempre trazia sobras de comida do restaurante, coisas boas que ela não tinha condição de comprar. Depois, era o viajante, porque estava sempre fora. Não raro, se julgando com direitos porque ajudavam na manutenção da família, batiam nas crianças. O último deles, uma caminhoneiro bronco e agressivo, irritava-se com facilidade, especialmente com o choro de Nilceia, a caçula, e espancava os garotos. A mãe nunca presenciava essas violências porque estava sempre trabalhando. Certo dia, Eleutério não suportou mais esse estado de coisas e reagiu. O grandalhão, indignado com a ousadia do pirralho, partiu para cima dele. Desesperado, procurando algo com que pudesse se defender, o menino bateu os olhos numa faca sobre a pia da cozinha. Deu um jeito de esgueirar-se até lá, agarrou-a disfarçadamente e, quando o caminhoneiro chegou perto levantando a mão para atingi-lo com o cinto de couro, Eleutério estendeu o braço com firmeza e feriu o brutamontes na barriga. O homem caiu no chão, olhos arregalados de espanto, com o sangue a escorrer pela ferida.
Em pânico pelo que fizera, o menino fugiu de casa e nunca mais voltou. Tinha 9 anos. Correu. Correu muito. Sentia-se perseguido, estava apavorado e precisava colocar a maior distância possível entre ele e seus perseguidores. Porque ele não tinha dúvida de que a polícia estaria no seu encalço. Acabou parando debaixo de uma velha ponte, onde se escondeu. Saía do esconderijo apenas para arrumar comida. Uma família que ali vivia, condoída da situação do garoto, ajudou-o no início. Assim, Eleutério adaptou-se às novas condições de moradia. Uniu-se a um bando de meninos de rua e passou a integrar a gangue. Foi morar com eles e logo aprendeu a pedir, depois a roubar. Do fumo às drogas foi um passo. Os adultos que havia por detrás das crianças forneciam as drogas, desde que elas servissem de mulas, aviões, ou seja lá o nome que se lhes dê. Dessa forma, em pouco tempo, Eleutério estava escolado. Sabia tudo sobre as ruas. Como agir, como abordar as pessoas, onde se esconder. Aprendeu a atirar e, muitas vezes, ele e seu bando cometiam assaltos à mão armada. Tivera alguns encontros com a polícia, porém, como era menor e ainda não tivesse sido fichado, era logo solto. Ele e os companheiros mudavam sempre de ponto e de moradia. Em algumas ocasiões, invadiam prédios condenados, em outras, ficavam em construções, residências desocupadas, viadutos ou qualquer outro local onde pudessem se abrigar por algum tempo. Certo dia, contudo, a situação se complicou. No semáforo de uma avenida, Eleutério aproximou-se de um carro para cometer assalto, fingindo-se de flanelinha, mas mantendo um revólver por baixo do pano, para qualquer eventualidade. Normalmente, tudo iria correr bem. Nesse caso, no entanto, o motorista entrou em pânico e reagiu. Eleutério atirou. A vítima morreu no local. Uma viatura policial, que surgira de repente na esquina, percebeu o que estava acontecendo e veio em socorro do motorista. Não houve tempo, infelizmente, de salvar-lhe a vida. O assaltante foi reconhecido e caçado, até ser conduzido para a prisão. Como tinha apenas 16 anos e, portanto, era menor, as autoridades o encaminharam para um instituto correcional. Lá, entre 4 paredes, Eleutério sofreu muito. Tinha agora tempo para pensar. Começou a lembrar-se de como era sua existência antes, do pai, que lhe tinha na conta de um herói, e que tanto o tinha amado. Saudade imensa passou a dominar seu coração. Tudo seria diferente se o pai não tivesse morrido. Somente agora voltava a pensar na família. Como estariam todos? A mãe e os irmãozinhos ainda se lembrariam dele? A seu lado, Orlando, o pai desencanado, velava. Pela primeira vez, percebia o filho mais sensível, mais maleável às sugestões superiores. Envolvendo nos braços, o paizinho falava-lhe com doçura. Meu querido filho, sua vida não tem sido fácil. Todavia, nada acontece por acaso, e as dificuldades que estamos passando são necessárias para nosso progresso. Confie em Deus e procure mudar suas atitudes. Só assim você será feliz. O rapaz não ouvia com os ouvidos do corpo as palavras ditas pelo pai, mas registrava intuitivamente as ideias que lhe eram sugeridas. E respondia, sem se dar conta de que realmente estava a conversar com o genitor que já partira. O senhor não podia ter morrido, meu pai. Enquanto estava vivo, nos sentíamos seguros e protegidos. Depois, mamãe mudou e passou a obrigar-nos a conviver com toda a espécie de criaturas. Após agredir um amigo dela, fugi de casa, começando essa vida de delinquência. Tudo isso porque o Senhor nos faltou na hora mais necessária. Ah, papai! Que falta sinto da sua presença tão querida. Comovido, o pai passou a mão pelos cabelos do filho,
falando com brandura. Deus sabe o que faz, meu querido filho. Estava programado que eu morreria daquela forma, resgatando erros do passado. Da mesma maneira, vocês teriam que suportar as adversidades, como cúmplices meus que foram, dando a volta por cima e crescendo com as experiências. Contudo, não conseguiram. Sua mãe e você, sentindo-se desamparados, tomaram um caminho mais fácil. A Antoninha, e a você, meu filho, como primogênito, cabia a responsabilidade de amparar as crianças menores, espíritos amigos que renasceram para ajudá-los no futuro. Não tomei o caminho mais fácil, meu pai. Ao contrário, tenho sofrido muito. Não ignoro seu sofrimento, meu filho, porém a realidade seria outra se você tivesse tomado outro rumo, sem fugir de casa. Se tivesse procurado pessoas amigas para ajudá-lo, ou instituições de amparo ao menor. Sem jamais pensar em trabalhar honestamente, ligou-se à ralé das ruas e ao submundo do crime. Esqueceu-se da família e nunca se preocupou em revê-la. Se tivesse buscado informações, teria se surpreendido. Aquele homem não morreu e, como tivesse contas a ajustar com a lei, não procurou a polícia. Sua mãe o expulsou de casa, e ele sumiu, dando sossego a todos. Eleutério chorava baixinho. Pela primeira vez, pensou que deveria ter procurado saber o que acontecera depois da sua fuga. Algo lhe dizia que tudo teria sido diferente. Talvez aquele infeliz nem tivesse morrido com a facada que lhe dei. Onde está minha mãe agora? Pensava ele, cheio de saudade. E meus irmãos? Devem estar crescidos. Como gostaria de revê-los. Agora, porém, estou preso, e sabe Deus quando voltarei à liberdade. Ouvindo-lhe os íntimos pensamentos, a amorosa entidade o envolvia com carinho, afirmando-lhe: o importante agora, meu filho, é que deseje mudar de vida. Aproveite esta oportunidade para desligar-se das más companhias e transformar-se num homem digno e trabalhador, amante da lei e da ordem. Aqui mesmo, dentro desta instituição, você terá condições de iniciar uma nova etapa, se quiser. Assim, mantenha acesa a chama da esperança e confie em Deus, que é Pai e ama todos os seus filhos. Com a permissão de Jesus, estarei ao seu lado sempre que puder, amparando e protegendo-o. Até breve. Eleutério sentia grande bem-estar. Ideias enobrecedoras dominavam-lhe o íntimo, dando-lhe confiança e desejo de mudar. Resolveu que, a partir daquele instante, tomaria outro rumo. Na instituição, os internos tinham que executar algum trabalho. Eleutério sempre fizera tudo com uma vontade, sem desejo de aprender. No dia seguinte, porém, amanheceu com outra disposição e lançou-se ao serviço com perseverança. Em pouco tempo, havia aprendido tão bem sua tarefa, que os coordenadores lhe deram uma função de maior responsabilidade. Como passou a saber bastante sobre marcenaria, tornou-se um profissional competente. As camas feitas por ele eram disputadas e alcançavam bom preço no mercado. Parte do dinheiro apurado na venda dos móveis pagava a matéria-prima, outra parte era destinada à manutenção da instituição e outra mais depositada numa conta bancária em nome do trabalhador. Com ele mesmo ficavam apenas alguns trocados, para pequenos gastos. Assim, Eleutério foi juntando uma poupança, que lhe seria de grande utilidade quando saísse do reformatório. A par disso, ele sentia a necessidade de estudar. Há muitos anos deixara a escola e, como se tornar um profissional especializado, desejava também adquirir mais conhecimentos. Isso era possível, pois ali dentro mesmo existia uma escola. Com o passar dos meses, Eleutério ligou-se, de forma especial, a uma professora de português, Heloísa, com quem tinha muitas afinidades. Conversavam bastante e ela o incentivava. Um dia, ele considerou:
Você é diferente das outras pessoas, Heloísa. Como assim, diferente? Ela perguntou sorrindo. Não sei. Tem um jeito próprio de lidar com as pessoas, respeita a todos e nos trata como iguais. Tenho reparado que se interessa de verdade pela gente. Por que não me interessaria por vocês? São pessoas como eu. Considero os meus irmãos perante Deus. Porém, tem gente que nos despreza, por sermos criminosos, como se fôssemos uma raça à parte. Para mim, vocês são apenas pessoas que erraram. Geralmente, por não terem tido a oportunidade de aprender coisa melhor, por ter-lhes faltado uma família bem constituída e por não terem estudado na época apropriada. Tudo isso, entretanto, é transitório. Somos criaturas em evolução e estamos aqui para aprender. Essas experiências são muito úteis para o espírito, que saberá como agir melhor no futuro, crescendo e aprendendo a superar os obstáculos. Eleutério fitou-a, pensativo. Professora, você fala bonito, mas a realidade é muito triste. Veja o meu caso, por exemplo. Nasci numa família pobre, mas honesta. Meu pai trabalhava numa estrada de ferro.